Bom, vamos começar o papo com o Lulinha aí, mano. Bora. Vamos voltar lá pra trás. Ô, Lulinha, você é nascido em que bairro aqui? Cara, eu sou de Mauá. Morei em Mauá, você acredita? Parque São Vicente, velho. Eu moro no Parque São Vicente. Aí, ó, tá vendo? Você acredita nisso, velho? Você morou em Mauá mesmo? Morei, juro pra você, morei. Quanto tempo ali? Morei 1 ano e meio com a minha irmã lá, na época, legal. quando eu vim pra São Paulo, que eu sou do interior, aí Sim. morei com ela. Legal, Mauá. Não, Mauá é bom, pô. Legal. Mauá é bom. A cidade que tá crescendo, tranquilo. Não é tão longe da capital, né? Então, pra mim era ABC tranquilo ali, demais. né? Eu sou nascido e criado lá. Meus pais, na verdade, são natural da Bahia, né? Vieram pra cá novos, procurando, né? Trabalho, aquela coisa e tal. Mas aí eu mesmo, eu e minha irmã nasceu em São Paulo, mas eu nasci em Mauá mesmo. Sou natural Pode crer. de Mauá. E começou a bater bola com quantos anos? Cara, a minha história é muito legal, assim, que eu sempre falo, né, no podcast que eu vou, porque tem muito Deus, assim. Se não fosse Deus na minha vida, irmão, não teria jogado, que nem eu falei. Meu pai nunca gostou de futebol, não é aquele pai que incentiva o filho, fala, vai jogar futebol e tal. Meu pai nunca foi assim. Minha mãe, menos ainda. Então, eu fui descoberto por um amigo do meu pai, eu jogando bola na rua. Tava jogando bola na rua lá, com as molecadas e tal. Aí um amigo do meu pai falou, seu filho desenrola não no futebol, cara. Tá, meu pai, não, e tal, não sei e tal. Vou botar ele lá na época, na escola, no Grêmio Mauáense. No Mauáense. Meu filho, o filho dele é o Alan, tinha a mesma idade que a minha. Falou, meu filho tá jogando lá, posso botar ele lá no Mauáense lá? Bota, leva e tal. Então, aí comecei a jogar lá no Grêmio Mauáense e tal. Isso aí com 5, 6 anos de idade, futsal. Pô, com 5 anos? 5, 6 anos de idade, futsal, véio. Futsal. E nisso comecei a me destacar, e daqui a pouco um clube de São Caetano, Santa Maria, não sei se vocês já ouviram falar. Não. O Santa Maria viu eu jogando e falou assim, vem pra cá jogar, que só querem... Meu pai já não queria me levar em Mauá. São Caetano? Não vou te levar, não. Só que aí apareceu outra bênção na minha vida, que era a avó do amigo meu. Falou assim, não, eu venho buscar ele aqui, levo ele e tal. A gente dá uma cesta básica pra vocês, que na época, pra gente... Pô, já era mó adianta. O quê? Fazia mó diferença. Não, a gente dá uma cesta básica e tal por mês, e a gente vem buscar ele e leva ele. Beleza, aí comecei a jogar no Santa Maria. Isso aí, futsal. 6, 7 anos e tal. Aí comecei. E aí esse meu amigo jogava num clube chamado Moles Rush, que era futebol de campo. E eles iam fazer um jogo contra o Corinthians. E aí começa a entrar o Corinthians, né? Nem era comigo ainda, com meu amigo. Você era corintiano? Então, eu era corintiano desde moleque, pô. Então... Aqui é Corinthians, rapaz. Deu uma travada. Não, respeita a minha história, aqui é Corinthians, pô, você é louco. Aí, beleza. Aí esse meu amigo foi fazer esse jogo, e aí foi bem pra caramba no jogo, e aí o cara falou assim, o diretor lá na época, falou assim, vai ter o teste pros 90, leva o seu neto lá pra fazer o teste. Falou pra essa avó do meu amigo. Que ano é isso aí? Isso aí, 1997. Tá. Isso aí, eu com 7 anos de idade. Aí tá bom, vou levar. Aí nisso, essa avó falou assim, você pega a carona com a gente vai pro treino lá do Corinthians, que ele vai fazer o teste, e depois nós vamos pro treino do salão, que é em São Caetano. Falei, beleza, tudo bem. Cheguei lá no Parque São Jorge, irmão, tipo umas 100 crianças, assim, que era dia de teste, imagina, naquela época. Criança pra caramba e tal, e eu lá brincando com as crianças e tal, não sei o quê. Chegou a hora de fazer o treino, de fazer o teste, o treinador passando, chamando a criançada, e aí ele falou, e aí, você não vai fazer o teste não? Eu falei, não, só vim acompanhar um amigo meu, não vim fazer o teste, vim acompanhar ele. Aí ele falou assim, mas você é de que ano? Eu falei, sou de 90 e tal. Faz o teste também, você tá aí com a molecada. Só que eu tava de calça, eu lembro que tava mó frio em Sampa, muito frio mesmo. Eu de calça, blusa e tal. Ele falou assim, mas você joga bola? Não, eu jogo bola então. Então, semana que vem você volta. E você faz o teste. Aí pegou meus dados, tudo e tal. Eu falei, do nada assim mesmo. Caramba, velho. No meio de um monte de criança. Só que eu dependia do meu amigo passar no primeiro teste pra mim ir lá na outra semana. Você não tinha como ir sozinho? Não, meu pai não ia me levar de maneira em São Paulo, lá no Tatuapé. Imagina. Aí meu amigo passou no teste. Aí a avó falou assim, posso levar ele lá? A avó do meu amigo falou, pode levar? Pode e tal. Aí beleza, aí nisso começou a minha história no Corinthians. Fui lá, fiz o teste. Primeira semana já passei. Já fui inscrito na época, era a Associação Paulista. O campeonato, né? Já fui inscrito no campeonato na associação. E aí eu entrei lá com o Corinthians com 8 anos de idade, pô. Isso aí foi em 1998. E o seu amigo não? Meu amigo continuou. Continua também? Continuou no Corinthians. Meu amigo jogou Copa São Paulo, depois só não foi profissional. O apelido dele era Pipoca, né? Rafael, né? Só não chegou no profissional, mas ficou no Corinthians lá do Sub-15, Sub-16. Chegou até pra seleção Sub-15 uma vez e tal. Com esse apelido aí. Nome de cachorro. O apelido dele era Pipoca, mas depois você quiser colocar o nome dele Rafael, né? Não, Rafael, pelo amor de Deus. É melhor. Todo mundo conhecia como Pipoca. E aí começou a minha trajetória no Corinthians. Por isso que eu falo que tem muito Deus, assim, Porque, meu pai não gosta de futebol. No Grêmio Mauáense, o amigo do meu pai que me levou, que era o Zeca Lopes. Lá no Corinthians, essa avó do meu amigo que me levou, que não era nem pra me fazer o teste.
Só que aí, depois diante, as portas foram se abrindo assim, cara, de uma maneira Que da hora, mano. boa demais, cara. E aí ficou Aí eu fiquei no Corinthians, entrei lá com 8 anos. Aí já 8 anos, É, mano. 8 aninhos, anos. velho. Uma criancinha. Isso aí já é no futebol de campo. Só que eu jogava no Santa Maria Salão. Então, muitas vezes eu jogava contra os moleques do Corinthians no futsal. E aí o treinador Edson Rocco, na época, eu falei assim, não, pô, não dá. Você tem que vir pro futsal aqui também. Porque batia de frente, aí dava jogo bom. Às vezes ganhava do Corinthians, às vezes patava, perdia, acontecia. O cara, não, tem que trazer você pra cá. E aí, com 10 para 11 anos, aí fui pro futsal também. Aí era correria, irmão. Porque aí Aí você jogava nos dois. jogava nos dois. E, por exemplo, eu sou de Mauá. Aí, tipo, saía da escola, saía meio-dia, aí pegava mano. trem, metrô pra ir pro Tatuapé, e treinava campo à tarde, aí já ficava pro treino do salão à noite. Aí Depois chegava voltava pra depois Mauá voltava ainda, pra que é Mauá. longe pra 8 anos de cacete. idade, 9 anos. 9 anos de idade, cara. Isso aí foi minha correria. Cara, isso já é Isso- vida de um isso trabalhador que isso é- sustenta a irmão, família. É surreal, velho. Mano, é surreal. Eu falo, por 9 exemplo... aninhos. E seu pai, na época? Que Então, ele aí meu pai começou a correr comigo. Aí ele falou assim, aí... viu que tava andando? Viu, ó, tá andando, tá indo bem e tal, não sei o quê. Mas meu pai, tipo, falou... meu pai nunca cobrou nada. Isso que foi muito, tipo, muito importante pra mim. Por ele não gostar de futebol... Não que ele não goste de futebol. Ele gosta de futebol, mas não era fanático. Igual tem muitos pais aí, né? Ver o filho, não sei o quê. Já compra os bagulhos. já compra os negócios. Bota quer ele que na escolinha do Chelsea. é a chuteira da Nike, é não pra sei o jogar em quê, tudo. aí a melhor chuteira, não sei o quê. Então meu pai sempre me acompanhava, mas muitas vezes nem assistia ao jogo. E isso foi bom pra mim, entre aspas, porque não tinha cobrança. É, isso é bom. De acabar o jogo, cara, pô, via o pai lá que falava, pô, acabava o jogo. Tem que fazer gol, tem que não sei o quê, porque você não fez isso, não sei o quê. Meu pai, os outros pais chegavam e falavam assim, ó, o Lulinha fez 3 gols hoje no jogo. Meu pai, é mesmo? Ah, que da hora. Tem que voltar pra Mauá. Pô, que da hora. Meu pai pegava e ia pra padaria que tinha perto lá do Itaquera e tal, e ela tomar um cafezinho dele, não sei o quê, voltava, buscava e ia embora. E aí começou uma trajetória. Aí daqui a pouco começou a ficar mais sério, porque eu comecei a ser convocado pra seleções de base, né? Então, quando que Que o negócio legal. fica mais sério no futebol de campo, assim, na base? Então, Com qual idade que... Cara, porque pra mim foi tudo muito rápido, muito prematuro pra mim. Com 14 anos eu tava jogando a Copa Votorantim. Na verdade, assim, eu vou voltar um pouquinho porque tem até uma história bacana. Na época tinha um campeonato chamado Copa Nike. Eu Não sei se- lembro, eu lembro, Copa Nike, das Tinha a Copa antigas. Nike. É. E aí eu lembro que eu joguei a Copa Nike com uns 8, 9. Eu sou 90, eu joguei com a categoria mais velha do que eu. Na época era o Everton Ribeiro, o Fagner e tal. E eu era capitão dos 8, 9. Então você imagina como que eu era prematuro. Eu era capitão. Já tinha os caras do... Tinha os caras, o Fagner, o Everton Ribeiro, os caras tudo. E eu era capitão desse time. Então você imagina como que eu era já mais pra frente. E aí a gente foi campeão aqui no Brasil e foi jogar uma competição em Manchester. E nisso, os caras do Manchester já falaram, não, a gente quer trazer ele, quer trazer ele. E eu não tinha contrato profissional com o Corinthians, não tinha nada. Nem contrato de formação, não tinha nada. Os caras foram na minha casa, falaram assim, ó, vamos fazer um contrato, vamos levar o Lulinha pra lá. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. A gente vai fazer tudo até ele completar 18 anos de idade, porque depois dos 18 que pode ficar lá, na Inglaterra direto, né? Em 3 meses ele vai pra lá, e com 18 anos ele já fica lá direto. E na época do... Manchester United. Manchester United. Na época o Manchester United era do Cristiano Ronaldo, do Puta Rooney, timão, velho. Tevez tava lá, eu Davis, acho, né? Giggs, aqueles cara tudo, né? É os que ganhou do Palmeiras. Lembro bem. Gol do É verdade. Raquinho, Que ganhou do Palmeiras. É. Só que ele falou assim, ó, a gente não faz negócio com o Corinthians. Os caras falaram, a gente não faz negócio com o Corinthians, porque um tempo atrás a gente fez um negócio com o Corinthians com o Jô e não deu certo. Não pagaram. Passaram... Desde daquela época, os caras Meio- reclamam. Desde 1910, assim. meio que possível. passaram a perna lá e Aí tal. ele foi pro City até. Exato, exatamente. É. Foi bem nessa época. E só que a gente vai fazer o seguinte, você não tem contrato, só com São Paulo a gente faz negócio, a gente vai colocar você no São Paulo. Eita. Aí eu, que quando veio. falou assim, vai colocar no São Paulo, eu já fiquei meio assim. Porque na época eu jogava muito contra o São Paulo e eu tinha, imagina, contra o São Paulo era rivalidade. Eu olhava pros moleques de São Paulo e falava, mano, quero matar esses moleques, mano. Que da hora. Que era jogo já guerra, Pesado, mano. né? E eu falava, mano, imagina eu lá agora, imagina lá pro São Paulo, eu chegar lá. Eu sei que na época no começo ia ser, tipo, Mas você não diferente. tava afim, né, mano? Eu falava, mas não quero ir pro São Paulo, entendeu? E eu tenho o sonho de jogar no profissional. Porque eu ia em muitos jogos do Corinthians. Eu fui naquele jogo com 2002 lá, infelizmente, da pedalada do Robinho e tal. Mas foi o primeiro jogo que eu fui do Corinthians. Que o Corinthians perdeu, mas a torcida do Corinthians fez uma festa aquele dia. Mano, Gaviões é embaçado. eu lembro que A tava... torcida é embaçada. Mano, tava 1-0 pro Santos, só pra dar um aspas aqui rapidinho. Mano, a torcida começou a cantar o hino.
salve o Corinthians. O Corinthians fez 1-1. Aí depois, salve. O Corinthians fez 2-1. Falei, mano, que isso? Vai virar o jogo, tá ligado? Tinha que fazer 2 gols a mais O Fábio e tal. Costa pegou tudo. Fábio Costa pegou tudo e tal. Velho. Aí, beleza. Aí eu falei, meu, tenho um sonho de jogar pelo profissional do Corinthians. Não quero ir embora, velho. Não quero ir embora. Aí meu pai falou, filho, a gente tá com você. Na época não tinha empresário. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Era por minha Se conta, fosse pô. hoje, hein? Caramba, Era só pegar minhas ele chuteiras tinha e tal. ido pro Manchester, Hoje com eu teria, certeza. com certeza. Era só ter pego minhas chuteiras e ir pro São Paulo e, na verdade, o Fábio, os gêmeos, vocês sabem, o Fábio e o Nunca Rafael. tinha Fábio aparecido. Rafael. Eles fizeram isso. E foram pro É Manchester. que eles eram Ele era do Fluminense. Do Fluminense. Nunca, né? tinha, nunca apareceu nenhum empresário ali no Parque São Naquela- Jorge na época? Não, na época tinha, só que meu pai não ficava muito com medo de assinar e tal. Então, Ah, mas recebeu aparecia proposta? assim tá. e tal. Aí depois vem a história que eu conheci o Wagner, né? Porque Mas depois- aí então, mas só pra terminar essa aí você não... Aí eu não aceitei a proposta do Manchester, resolvi ficar no Corinthians pra poder realizar esse sonho e tal. Só que aí depois o Corinthians ficou sabendo disso, aí já, né, aumentou ali, porque na época eu recebia ajuda de custo, né? Era R$150 por mês. Caramba, velho. É. Ei, Aí o Corinthians aumentou pra R$700 ali, ajuda de custo e tal, pra dar uma melhorada ali, porque os caras falaram, pô, esse moleque... Só que não podia assinar contrato ainda, né? Não tinha idade pra assinar. E aí fui jogando, né? Comecei a jogar Copa Nike, Copa Votorantim, me destacar. Aí fui pra seleção, joguei o Sub-15. Aí quando bombou mesmo foi quando eu fui pro Sul-Americano Sub-17. Aí você destruiu. Aí eu destruí, que eu fui... Até hoje, o maior artilheiro do Sul-Americano Sub-17. Foi 8 jogos, eu fiz 12 gols. Tipo, aí ficou... Contra meu, quem jogou? joguei contra a Argentina, Equador, todos os países Era da sul-americanos. seleção. Era tá? da seleção, seleção já, isso aí. E aí eu lembro que foi o primeiro campeonato que eu joguei que passou numa TV aberta, passou na Band. E eu não tinha dimensão. Você tipo, lembra quem narrou isso aí, não? Cara, não lembro, velho, não vou lembrar, mas tem todos aí, tem no YouTube, tem todos esses jogos Isso aí aí. foi o quê? 2007. 2007. 2007, isso aí foi 2007. E aí, 2007 era pra ser o ano mágico pra mim. Se não fosse o tal do rebaixamento, né? Porque foi o ano que eu subi profissional, o ano que eu joguei o Pan-Americano, joguei Mundial, joguei... Mas quando você sobe, é 2007, o primeiro jogo que você joga no profissional ou antes? Não, aí eu vou voltar porque foi assim, no Sul-Americano eu não tinha noção do que tava acontecendo, mas eu tava indo muito bem, tava no Equador, o Sul-Americano foi no Equador, e como eu disse, foi o primeiro campeonato que passou em TV aberta. Então o Brasil todo tava acompanhando. Só que eu tava no Equador e tal. Não Quando eu tinha... Tava nem não tava, pensar, sabe, não tinha Instagram, não tinha não nada tinha. disso que era hoje. Eu lembro quando eu cheguei, que eu pousei no aeroporto em Guarulhos, caraca, cara. Tipo, pegaram umas 30 câmeras em cima de mim, assim, ó. Vum. Band, Globo, não sei o que e tal. E eu, assustadão, tinha 16 anos, pô. Eu assustadão, assim, eu, caraca, que é isso e tal. Aí, entrevista com a minha mãe, não sei o que, daqui a pouco os caras, ó, vamos fazer matéria com você, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu falei, caramba, o negócio tá diferente. Aí nisso já começou, ó, o Lulinha tem que subir profissional, o Lulinha tem que subir profissional. E o Corinthians, na época, o treinador era o Leão. Vixe. Nossa senhora. Na época, em 2007, Tranquilaço. era o final do Paulista ali. E na época, o Leão tinha muita rixa com o Wagner Ribeiro. Aí. Que eu já tinha assinado com o Wagner Ribeiro na época, tal, ele era meu empresário e tudo mais. E o Leão não queria me subir de jeito nenhum. E eu tava tranquilo, tinha 16 anos e tal na época. Tudo bem. Só que como tinha ido muito bem... Tinha pressão, né? E o Corinthians não tava bem. O Corinthians não tinha nem classificado pra semifinal do Paulista. Tava horrível. Tava horrível. Uma bosta. E aí, beleza. Aí mandaram o Leão embora. E aí quem assumiu o interino foi o Zé Augusto, que era o meu treinador na base. Gente boa, hein? Gente Seu boa Zé, demais, gente boa demais. Aí o Zé Augusto assumiu. Aí subiu eu, Everton Ribeiro, o Diego Sacomã na época e o Alisson, um atacante. Subiu nós 4. E aí foi o meu primeiro treino profissional. Eu tinha 16 anos de idade. E aí você não voltou mais pra base depois Aí depois disso. não voltei mais. Quantos gols você fez na base do Corinthians? Cara, 298 Caraca, gols. 298, mano. Mas isso eu subi, que nem eu falei, eu tinha mais... Eu joguei uma Copa São Paulo, eu tinha mais 2 Copas São Paulo pra jogar. E não aí, joguei. e aí cortou etapa. Eu subi bem antes. Tipo, era pra me ter muito mais gols ainda se tivesse continuado na base, por exemplo, entendeu? Caraca. Eu subi muito cedo, que eu falei, foi muito Quase rápido, 300 gols na base. Quase 300 gols na base.